No ano de 541, em Constantinopla, a maior cidade do mundo na época, começaram a surgir casos misteriosos de doenças. Constantinopla, um movimentado centro de comércio e cultura, situado no coração do mundo, recebendo navios mercantes de terras distantes. A cada nova chegada, a população da cidade crescia, assim como a ameaça invisível. Uma doença silenciosa e mortal que estava prestes a mudar a história. A princípio, a doença parecia uma anomalia, uma série de doenças misteriosas e desconexas. Mas com o passar dos meses, o número de casos começou a aumentar de forma alarmante. As ruas vibrantes da cidade começaram a ecoar os gritos dos doentes e dos moribundos. Os mercados, outrora movimentados, transformaram-se em cidades fantasmas. A misteriosa doença não era mais apenas uma anomalia. Foi uma epidemia completa. No verão do ano seguinte, Constantinopla estava no meio de uma crise. O número de mortos: 5.000 pessoas por dia. Famílias foram dilaceradas e bairros inteiros foram destruídos. A grandeza da cidade foi ofuscada pelo espectro da morte. A doença não mostrou misericórdia, ceifando a vida de jovens e idosos, de ricos e de pobres. A epidemia não parou nas muralhas da cidade. Como um hóspede indesejado, pegou carona nos navios mercantes, espalhando-se por outras partes do mundo. A doença foi implacável, atravessando fronteiras e mares, deixando um rastro de morte. Desde então até 750, esta doença misteriosa espalhou-se por várias partes do mundo, matando mais de 30 milhões de pessoas. Marcou uma das pandemias mais devastadoras da história da humanidade. Esta história do passado serve como um lembrete claro do poder das doenças e do seu potencial para mudar o curso da história humana. As doenças infecciosas, aquelas que uma pessoa pode transmitir a outra, sempre existiram ao longo da história da humanidade. No entanto, a questão urgente que enfrentamos hoje é a sua frequência crescente. Isso não acontece porque as doenças estão a ser criadas em laboratórios, como alguns fornecedores de desinformação podem afirmar. Pelo contrário, são as nossas atuais condições de vida que facilitam muito a transmissão de doenças. Considere o seguinte: para que um vírus se espalhe, é necessária interação humana. Há 1000 anos, quando os humanos viviam em populações pequenas e dispersas de caçadores e coletores, essa interação não era tão comum. Avançando para o surgimento das cidades, as pessoas começaram a residir mais próximas umas das outras. Esta mudança no estilo de vida lançou as bases para que as doenças se espalhassem de forma mais rápida e eficiente. O conceito de pandemias, doenças que se espalham por países ou continentes, tornou-se mais pronunciado. Quanto mais avançamos como civilização, mais interconectados nos tornamos. O advento das rotas comerciais, a expansão dos impérios e o aumento das viagens globais desempenharam um papel na propagação de doenças. No século XXI, nosso mundo está mais interconectado do que nunca. Vivemos numa aldeia global onde informações, mercadorias e, infelizmente, desembarcam em outra, contagiando pessoas pelo caminho. Este elevado nível de interconectividade global tornou mais fácil a rápida propagação de doenças. Não se trata mais apenas da proximidade física das pessoas. É uma questão de velocidade e facilidade de viajar, da densidade da vida urbana e do grande volume de interação humana. E é precisamente isto que torna as pandemias uma ameaça significativa no nosso tempo. Hoje, quando o mundo está globalizado, um vírus pode espalhar-se por todos os continentes da Terra em menos de 3 meses e mudar completamente as nossas vidas. A peste de Justiniano tem esse nome porque ocorreu no Império Bizantino durante o reinado do imperador Justiniano, que contraiu a doença e sobreviveu. Essa praga, que deixou um rastro de devastação em todo o mundo, foi causada por uma bactéria conhecida como Yersinia pestis. Agora, Yersinia pestis pode parecer um nome desconhecido, mas é um nome que ficou gravado nos anais da história pelo seu papel em alguns dos acontecimentos mais catastróficos da civilização humana. Esta bactéria chegou à população humana através de uma fonte bastante improvável: pulgas que se alimentavam de ratos infectados antes de voltarem a sua atenção para os humanos. Na movimentada cidade de Constantinopla, a maior metrópole daquela época, as condições estavam maduras para a propagação desta bactéria. A cidade estava inundada de pessoas de todos os cantos do mundo. Este constante afluxo e interação de pessoas, aliado à falta de higiene e saneamento, criaram a tempestade perfeita para a propagação da peste de Justiniano. À medida que a praga se espalhava, não demonstrou piedade. Não discriminou entre ricos e pobres, jovens e velhos, fortes e fracos.
Ele varreu a cidade como um sendos, deixando a morte e o desespero em seu rastro. Entre os anos 541 e 750, a peste de Justiniano ceifou a vida de mais de 30 milhões de pessoas. Para colocar isso em perspectiva, isso representava mais de 10% da população mundial na época. Imagine isso por um momento. 1 em cada 10 pessoas no planeta sucumbe à mesma doença. Foi uma catástrofe numa escala inimaginável, mas a devastação não terminou aí. A bactéria que causou a peste de Justiniano ressurgiria mais tarde para causar outra pandemia, com a qual você provavelmente está mais familiarizado. Mas não vamos nos precipitar. Essa é uma história para outra cena. Esta bactéria que matou mais de 30 milhões de pessoas entre 541 e 750 representava mais de 10% da população mundial naquela época. Anos depois da praga de Justiniano, a Yersinia pestis também causou outra pandemia que você provavelmente já... da Morte Negra. Esta pandemia, também conhecida como peste bubônica, detém o infame título de ser a pandemia mais devastadora registrada na história. Entre os anos de 1343 e 1353, a peste negra varreu os continentes, deixando um rastro de destruição em seu rastro. Foi uma década de desespero, pois o número de mortos subiu para impressionantes 75 milhões de pessoas. Sim, você ouviu direito. 75 milhões de vidas foram exterminadas por esta doença mortal em apenas 10 anos. A peste negra foi implacável, sem demonstrar misericórdia, enquanto devastava as comunidades. Foi um momento de perda e luto sem precedentes. Famílias inteiras foram exterminadas e comunidades ficaram dizimadas. O estranho silêncio deixado na sequência da peste negra foi uma lembrança gritante da enorme magnitude das vidas perdidas. Esta pandemia não foi apenas uma crise de saúde, foi uma catástrofe social e econômica. A peste negra levou a uma grave escassez de mão de obra em toda a Europa, causando o aumento dos salários. As estruturas econômicas da época não estavam preparadas para lidar com uma mudança tão repentina, e o resultado foi uma crise econômica de proporções épicas. A peste negra foi um ceifador, tirando indiscriminadamente a vida dos jovens e dos velhos, dos ricos e dos pobres, dos poderosos e dos fracos. Não discriminou. Mostrou-nos a fragilidade da vida humana e o impacto devastador que uma única doença pode ter no nosso mundo. Para contextualizar, 40% da população da Europa foi exterminada pela peste negra. Imagine a enorme escala dessa devastação. É difícil compreender, não é? Perante tal desastre, a humanidade foi levada ao seu limite. Mesmo assim, resistimos, aprendemos importante, sobrevivemos. 40% da população da Europa morreu de peste negra, o que levou a uma grande crise econômica. Como vimos, as pandemias não são exclusivas do nosso tempo. Eles ocorreram ao longo da história, causando perdas devastadoras de vidas. Nossa jornada começou em Constantinopla no ano 541, quando uma doença misteriosa começou a ceifar vidas. A cidade, sendo um importante centro global, viu um aumento alarmante de casos e mortes, culminando em assustadoras 5.000 mortes por dia. Este foi o início de uma pandemia que viria a ceifar mais de 30 milhões de vidas em todo o mundo. As doenças infecciosas sempre fizeram parte da história da humanidade. No entanto, a frequência das pandemias aumentou ao longo do tempo, não devido a quaisquer criações laboratoriais sinistras, como alguns poderiam alegar, mas porque as nossas atuais condições de vida facilitam a propagação destas doenças. Quanto mais interagimos, mais um vírus pode se espalhar. Isso não era tão comum há 1000 anos, quando os humanos viviam em pequenas populações dispersas. Mas com o surgimento das cidades e das sociedades unidas, as pandemias tornaram-se mais comuns. Em seguida, revisitamos a praga de Justiniano, causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas, piolhos ou ratos infectados. A falta de higiene e saneamento, juntamente com um grande afluxo de pessoas de todo o mundo, exacerbaram a propagação desta bactéria. Esta pandemia ceifou mais de 10% da população mundial na altura, um número surpreendente de se imaginar no contexto de hoje. A nossa jornada culminou com a peste negra, uma pandemia que foi sem dúvida a mais mortal da história. Mais uma vez a culpada foi a Yersinia pestis. Desta vez, ceifou cerca de 75 milhões de vidas numa década, exterminando 40% da população da Europa e causando uma crise econômica significativa. Perante estas pandemias históricas, é importante lembrar que, através do avanço científico e da cooperação global, podemos e superamos estes desafios.
As nossas experiências passadas com pandemias devem servir como lições que orientam a nossa resposta na preparação para futuras crises sanitárias.